Meu respeito ao senhor, esta igreja que está sob seus cuidados, a sua casa, os pastores que aqui estão. A propósito, feliz ano para vocês. Eu demorei porque esses dias assim eu estou debaixo de uma guerra, sabe? Na terça-feira, após ter falado no Brás, eu fui jantar com o pastor Oséias de Madureira, que também é deputado pelo estado de São Paulo, e eu vir do Goiás em meu carro. E após o culto, o GPS me levou por uma outra direção e acabou que eu estacionei o carro na rua. E a gente jantou, conversamos e quando retornamos para o carro estava arrombado. Alguém arrombou meu carro, levou tudo que tinha dentro do carro. Dinheiro, um pagamento que eu faria amanhã de 20 mil reais, o ladrão levou. Mas a minha maior perda não foi o dinheiro, foi o meu computador, que a minha vida de pesquisas de mais de 25 anos está dentro desse computador e o sujeito levou e eu não tinha feito o backup. Isso me abalou. Eu pensava que eu era forte, mas eu sou muito fraco. Isso me abalou muito, porque agora no mês de março eu lançaria meu livro Apocalipse, é um comentário com mais de 400 páginas e está dentro desse computador. E hoje estava saindo de São Paulo, aconteceu um problema na roda do carro e eu levei na oficina para o rapaz consertar a roda. No carro eu perdi a chave segredo, porque tem um parafuso na roda que só essa chave segredo pode tirar esse parafuso. E aí eu tive que correr atrás de um carro emprestado, foi por isso que eu demorei para chegar aqui, pastor. É só glória, não é? 1 Coríntios, capítulo de número 11, por favor, versículo de número 26. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler a partir do versículo 23, 24, 25 e 26. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Quem não achou diz: eu vou também. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por favor, tome seu assento, muito obrigado. A expressão usada por Jesus, fazei isto, trata-se de uma ordem, é um imperativo na verdade, uma ordenança para a igreja. Já a expressão todas as vezes que, Jesus está mostrando que este ato deveria ser parte da nossa prática cristã. Existem algumas características para a ceia, ou características da ceia. A primeira característica da ceia é que a ceia é um memorial. Repete após mim: a ceia é um memorial. Nós não cremos na transubstanciação, ou seja, que os elementos da ceia são de fato a carne de Jesus e o sangue de Jesus literalmente. Pelo contrário, Jesus deixa claro o caráter simbólico do ato ao dizer: fazei isto em memória de mim. Isso significa que a ceia do Senhor é um momento de recordação do que Ele fez por nós ao morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando a celebramos, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. Os elementos são, portanto, figurativos e não literais. Mas além da ceia ser um memorial, a ceia é um ritual de aliança. Repete após mim: a ceia é um ritual de aliança.
quando Jesus instituiu o pão e o vinho como os elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, por exemplo, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue, o mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo que era de um passava a ser do outro e vice-versa. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, estão fundidas uma na outra. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo de número 17, ele diz: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Mas além da ceia ser um memorial, um ritual de aliança, a ceia também é um tempo de comunhão. Repete após mim: a ceia é um tempo de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e épocas. E a mesa do Senhor não deixa de ter esta característica. No tempo apostólico, as ceias também eram chamadas de ágapes, ou festas de amor, conforme está escrito no livro de Judas, capítulo único, versículo 12, o que reflete parte de seu propósito. Mas além da ceia, ela ser um ritual de aliança, ela ser um memorial, a ceia ser um tempo de comunhão, a ceia é um ato de consequências espirituais. Repete após mim: a ceia é um ato de consequências espirituais. Na epístola de Paulo aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor tem consequências espirituais. Ela será sempre um momento de bênção ou de maldição para os que dela participam. Como assim, pastor? A ceia não é uma bênção? Sim, a ceia é bênção. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10,16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A ceia do Senhor traz bênçãos espirituais sobre aqueles que dela participam. Quando Jesus derramou seu sangue na cruz, Jesus o fez para a remissão dos nossos pecados. Logo, ao comungarmos do sangue ou sangue, estamos provando que tipo de bênçãos? A purificação e também a proteção, pois o diabo não pode transpor o sangue de Jesus para nos tocar. Lembra de Êxodo, capítulo de número 12? Em Êxodo capítulo 12 tem uma das mais extraordinárias tipologia com relação a Cristo e o seu sangue. Eu falo do cordeiro, que Deus ordenou a Moisés a falar com os filhos de Israel, os hebreus, que matassem um cordeiro e pegasse o sangue desse cordeiro e manchasse os umbrais das portas das suas casas. Lembrem-se que os hebreus moravam em Gósen, a cerca de 60 quilômetros do centro egípcio. Os hebreus moravam no Egito, mas eles viviam separados dos egípcios. E o capítulo 12, verso 23 diz assim, na tradução King James: porque Yahvé, o Eterno, passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Pastor, o que está acontecendo aqui? É uma ordenança de Deus. Era a Páscoa. A palavra Páscoa em hebraico é Pessa. E exatamente na Páscoa é que Deus ordena aos filhos de Israel, os hebreus, através de Moisés,
dizendo que eles deveriam matar o cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e manchar os umbrais, as laterais das portas das suas casas. Isso porque Deus passaria na terra egípcia, na terra dos egípcios, e mataria todos os primogênitos dos egípcios, ou seja, todo menino, todos os do sexo masculino mais velho. E Deus diz: mancha as laterais das portas de vocês, porque eu vos livrarei do destruidor. Talvez isso aqui pareça ser insignificante, ou não tem nenhum tipo de realidade, ou não tem nenhum tipo de necessidade. Por que manchar os umbrais, as laterais das portas com sangue? É porque todas as casas no Egito tinham uma inscrição nas laterais, nos umbrais das portas. Os egípcios adoravam vários deuses, e nas portas das casas no Egito tinha o nome de um deus egípcio, que era reconhecido como o protetor das casas. Aí Deus disse assim: pegue o sangue e cubra o nome desse Deus nas casas, que eu vou provar para vocês quem é que protege. Como era Páscoa, e a palavra Páscoa é peça, a palavra peça, que é Páscoa em português, significa pular por cima da marca. Em outras traduções é saltar por cima da marca. Quando o destruidor, o anjo da morte, passou por toda a terra egípcia, ele entrou em todas as casas e matou todos os primogênitos dos egípcios. E o anjo vai lá para Gósen, porque Gósen é território egípcio, também para matar os primogênitos dos hebreus. Mas a primeira casa que ele foi entrar, tinha o sangue na porta, e ele tinha que pular por cima, glória a Deus. Então ele não pôde entrar, porque o Satanás não pode transpor o sangue de Cristo. Nós somos marcados, lavados, redimidos, purificados, lavados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Quem aqui é lavado pelo sangue do Cordeiro? Dá um grito de aleluia para Deus. Glória a Deus. Então o diabo, ele não pode transpor o sangue de Jesus Cristo. Mas além da ceia ser bênção, ela biblicamente pode ser maldição. A Bíblia, na verdade, não usa especificamente esta palavra, mas mostra que a maldição pode vir como um juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Para muitas pessoas a ceia é algo que amedronta, preferem não participar dela quando não se sentem dignas, isso para não serem julgadas. Mas veja que a Bíblia não nos manda deixar de tomar, e sim fazer um autoexame, pois se houver necessidade de acertos, devemos fazê-lo o mais depressa possível. Lembra da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9? Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Deixar de participar da mesa do Senhor é desonrá-la também. Devemos ansiar pelo momento em que dela partilharemos e não evitá-la. Pastor, quem é que deve participar da ceia? Quem pode participar da ceia do Senhor? A ceia, como ritual de aliança que é, destina-se apenas aos que já se encontram em aliança com Cristo, ou seja, aos que já nasceram de novo e estão em plena comunhão com Deus. São esses os que devem participar. É claro que existem igrejas que servem a ceia do Senhor para as pessoas que não foram batizadas nas águas, que não é o nosso caso. Só participa da ceia
quem se batiza nas águas. E esses dias, pastor Ismael, eu vi até um debate na internet, um pastor insistindo por A mais B, fazendo uma exegese e não uma exegese, dizendo que na Bíblia não tem nada disso, que quem não é batizado pode sim participar da ceia. Inclusive ele chegou a usar uma linguagem tão inadequada, dizendo, se o não batizado, a igreja recebe seus dízimos, então não podia impedi-lo de ceiar. Olha, irmão, dízimo é uma questão de obediência, uma questão de fé. O dízimo é uma chave mestra. O dízimo, ele é quem protege suas finanças. A oferta prospera as suas finanças. Não tem nada a ver com batismo nas águas. Mas a Bíblia diz sim que só deve participar da ceia quem passou pelas águas, quem se batizou nas águas. Onde que está escrito isso, pastor? Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, eu vou ler só esse texto, versos 1, 2, 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados, os nossos pais, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Irmãos, o povo era batizado até através da nuvem, até pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Além deles se batizar, ainda eles participaram da ceia. Olha aí, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Último versículo 4. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Todos se batizaram, meus irmãos. E outra, esse povo aqui não é um povinho, não é a Ervirave, a gentalha, sabe? Esse povo aqui é o povo hebreu. São cerca de 2,6 milhões de hebreus que haviam se multiplicado no Egito depois de ter descido 70 almas com Jacó. São quase 3 milhões de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, andando por um deserto, e eles têm sede. Não tem rios, não tem fontes de água, não tem cisterna. Crianças estão pedindo água, os animais estão com sede, os mais velhos também estão fracos, sedentos devido à escassez de água. E quando eles precisam de água, aparece uma rocha no deserto, aleluia, que jorra água para saciar a sede daquele povo. E eles saem daquela região que eles tiveram sede, caminham quilômetros e voltam a ter sede outra vez. Vamos dizer que eles passaram por Ribeirão Bonito e veio caminhando e chegaram em São Carlos, e eles estão com muita sede de novo. As crianças estão chorando, os mais velhos estão sedentos, os animais também estão com sede, mas não tem fontes de água, não tem rio, não tem cisterna, e eles precisam beber água. E a rocha que deu água lá em Ribeirão Bonito veio seguindo ele. Tu já viu rocha caminhar atrás de alguém? Só atrás de crente, meu irmão. Só crente passa por essas experiências. A rocha que estava em Ribeirão Bonito está em São Carlos e jorra água outra vez e sacia a sede daquele povo que estão sedento. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga, fale alguma coisa que glorifica a Deus. Fale uma palavra que possa glorificar o seu nome. Então, só quem participa da ceia são aqueles que estão aliançados com Cristo. Pastor, aonde a ceia deve acontecer? Onde a ceia acontece? Não há um lugar determinado para realizar a ceia. Biblicamente não. Onde quer que estejam reunidos os cristãos, podem participar da ceia. É claro que nós temos um templo para congregar. O nosso modelo de culto, irmãos, é sinagogueal. Esse negócio de desigrejados, como somos cerca de 20 milhões no Brasil hoje, e eu participei recentemente de um podcast, e foi me feita esta pergunta: pastor, o que você acha dos desigrejados? Eu acho, irmãos, uma estupidez, é antibíblico, não tem embasamento bíblico.
Nos dias de Jesus haviam 400 sinagogas. Toda semana Jesus ia numa sinagoga. Até Jesus congregava, meu irmão. Por que a gente não vai congregar? E o lugar da gente congregar é no templo, pastor Ismael. Como? Por que no templo? Porque aqui é o culto coletivo. Aqui é o lugar da comunhão, é o lugar que se faz as orações, é o lugar que a gente sabe das necessidades dos outros. Isso é puramente a Bíblia, não mais do que isso. Pastor, mas está doente, então se leva a ceia para quem está doente. Pastor, eu não fui no culto, mas eu assisto em casa. Está errado, tem que vir para a igreja. Você não está doente, então tem que estar na igreja, cultuando, prestando culto a Deus, louvando a Deus, abraçando os irmãos, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a ceia do Senhor, ela primordialmente deve acontecer no templo. Caso haja necessidade dos mais velhos, dos doentes, o pastor designa um obreiro para levar a ceia em casa. Pastor, e quando estamos ceando, o que é que deve acontecer na nossa vida? 4 coisas. Quantas coisas? A gente deve olhar para 4 direções. Olhar para quantas direções? Número 1, olhar para trás. Número 2, olhar para frente. 3, olhar para dentro de você. E 4, olhar ao seu redor, em sua volta. Número 1, olhar para trás. 2, para frente. 3, vocês estão aqui? 3, para dentro de nós. 4, em nossa volta. Só para memorizar. Não é subestimando a inteligência de vocês, é só para grifar na mente de vocês. Aqui nesta noite, nesse momento da ceia, devemos olhar para quantas direções? Primeiro, para. Segundo. Terceiro. E quarto, ao nosso redor. Por que eu devo olhar para trás, pastor? Porque o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 11, versículo 26... Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Então, quando a gente está no ato da ceia, primeiro a gente deve olhar para trás, porque Jesus está ordenando que nós devemos olhar para a sua morte e não para os seus milagres. Isso mesmo. Devemos olhar para trás e lembrarmos da sua morte. Jesus morreu. E aqui surgem 3 perguntas. Por que Cristo morreu? Segunda pergunta, por quem Cristo morreu? Terceira, como Cristo morreu? São as 3 perguntas que surgem nesse momento, quando olhamos para trás. Por que Cristo morreu? Cristo morreu para me livrar da condenação eterna. Cristo morreu no patíbulo da cruz para efetuar a nossa redenção. Olha onde você está aqui porque Ele morreu na cruz do Calvário. Como foi que Cristo morreu, pastor? Cristo morreu despido, pastor. Aquele Jesus pintado na renascença, loiro, dos olhos azuis, não tem absolutamente característica nenhuma de um judeu do século de Jesus. Não há nenhuma semelhança. Eles pintaram, colocaram Jesus na cruz, vestido com uma certa roupa. Jesus morreu completamente nu, despido 100%, ele foi exposto ao vitupério, à vergonha. Eu não sei se os irmãos sabem, mas quando ele disse, se possível for, passa de mim este cálice. Quando Jesus está pedindo, é porque dentro da cultura do povo hebreu, uma pessoa ir para a cruz era expor a família à vergonha. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, eu não quero te envergonhar, porque ele sabia que ele passaria por isso. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira
E isso significa dizer que Deus não ouviu a oração de Cristo, porque Deus estava dizendo: eu estou preparado para passar pela vergonha, pelo vitupério, para salvar Ismael, para salvar Denilson, para salvar João, para salvar você, para que você estivesse aqui na noite de hoje. Foi assim que Cristo morreu na cruz do Calvário. Ah, pastor, por quem Cristo morreu? Cristo morreu por mim. Levante uma das mãos, por favor. Bate no peito. Não é orgulho não, é glória para Ele. Diga: Ele morreu pela minha vida. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu por você. Ele morreu por nós que estamos aqui na noite de hoje. Aleluia. Fale alguma coisa que glorifica o nome dEle. Ele é o centro da ceia e não nós. Tudo para Ele, por Ele, para a glória dEle. Pastor, mas por que a gente deve olhar então para frente? 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, a parte B. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente não olha só para trás, a gente olha para frente. Por quê, pastor? Porque Jesus não só morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se tem uma parte que as trevas odeiam, é esta parte. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou gritar aqui nessa noite: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. O sepulcro está vazio, meus irmãos. Quando Jesus morreu no patíbulo da cruz, Ele deixa o corpo no sepulcro, Ele sobe em alma como sumo sacerdote. Quando chega diante do Pai, Ele apresenta o seu sangue. O véu do templo se rasga de alto a baixo. O véu media 30 centímetros de espessura. 2 juntas de boi, 2 bois para cá, 2 bois para cá, não conseguiam rasgar o véu do templo, que tinha uma espessura de 30 centímetros. Mas quando Jesus chegou diante do Pai, que apresentou o seu sangue, que fala mais alto do que o sangue de Abel, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Eu disse, rasgou-se de alto a baixo. O que é isso, pastor? É Ele dizendo: eu cheguei aqui diante do Pai, o caminho está aberto para vocês. Você não precisa de de intermediadores, porque o caminho está livre para vocês falar com meu Pai a hora que vocês quiserem. E o que é que Ele faz, pastor? Ele muda as roupas, Ele muda as vestes. Ele sobe como sumo sacerdote, mas Ele muda as roupas, porque Ele precisa ir no mundo dos mortos, aquilo que a gente conhece como o Hades. A maioria chama-o de inferno, mas é o mundo dos mortos. Ele vai lá, porque Ele precisa retirar o seio de Abraão que estava no mundo dos mortos. Porque o mundo dos mortos, até a descida de Jesus, era assim: abismo no meio, como tem até hoje. No lado esquerdo havia o lugar de tormento, para onde foram, vão e irão as pessoas que não serviram, não servem, não servirão a Deus. E do outro lado estava o seio de Abraão, para onde iam as pessoas que morreram no Antigo Testamento até Cristo. E por que eles iam para o seio de Abraão? Porque havia uma divisão entre Deus e o homem, e Cristo vai lá para anunciar sua vitória no mundo dos mortos. E quando Ele chega lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Dr. Lucas diz que a morte tentou lançar grilhões, cadeias, algemas, para prendê-lo no mundo dos mortos. Mas a Bíblia diz que Jesus quebrou as algemas da morte. A morte não pôde retê-lo, detê-lo no mundo dos mortos. E alguém diz assim: o pregador quebrou tudo. Quebrou nada, quem quebrou tudo foi Jesus, pastor. Jesus foi quem quebrou tudo, arrebentou. A morte não teve poder para prendê-lo, detê-lo, retê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Levante uma das mãos, levante uma das mãos. Dá um grito de aleluia para Deus. Não, fala alguma coisa, fala, aponta o dedo para alguém aí. Fala para alguém aqui: Ele está vivo. Fala aí, fala. Ele está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, Jesus está vivo. O sepulcro está vazio. Vai lá no túmulo de Allan Kardec em Paris, na França. Tem um mausoléu escrito: a lei da reencarnação é nascer, viver, reencarnar e viver sempre.
Ó, os restos mortais de Allan Kardec, isso é um jargão dos pregadores, não é? Estão lá no sepulcro dele em Paris. Vai lá no túmulo de Buda. Os restos mortais estão lá no túmulo de onde Maomé morreu. Para o islamismo, e eu sou estudante de escatologia islâmica, para o islamismo Maomé foi assunto ao céu, mas não foi não. Ele morreu e os restos mortais dele estão em algum lugar. Vai lá no túmulo de Tazel, de Russell, o fundador dos Testemunhas de Juvenal ou de Jeová. Os restos mortais dele estão lá no sepulcro. Agora vai lá em Jerusalém. Vai lá em Jerusalém. Vai em Jerusalém. A primeira coisa que você vai encontrar antes de entrar no túmulo é uma placa com uma inscrição: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo e vai arrebatar a sua igreja. E eu estou esperando ele voltar. Quem vai nesta caravana? Quem vai nesta caravana? Fale alguma coisa para Deus. Quem vai nesta caravana para o céu? É a nossa esperança, na verdade a bendita esperança. É a bendita esperança. É a bendita esperança, a esperança de um dia vir nos buscar. E tem um coro, uma estrofe: além, 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 além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, tristeza e dor. Você consegue? Além do rio azul, as ruas são de ouro, ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nunca mais tristeza e dor. Verei o grande rio da vida. Vocês conseguem? Claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Oh, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. não Haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. e Tocarei seu corpo, enfim. as portas jamais se fecharão.
De jaspe é seu muro. Além do rio azul. Aleluia. Você não vai falar nada? Quem sente a presença do Espírito Santo? Sintam a presença do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo está aqui. Receba esperança, receba fé, receba graça. Fale alguma coisa que adore o nome de Jesus. Fale uma palavra que glorifica o seu nome. Fale uma palavra que possa magnificá-lo, exaltá-lo, enaltecê-lo, glorificá-lo, louvá-lo. Ele merece. Erga uma das mãos, erga uma das mãos. A igreja pentecostal, o pregador gosta de estudar, mas gosta de pregar, e gosta de fogo, gosta de graça, gosta de unção. Recebam a presença do Espírito Santo. Quem pode glorificar a Deus? Kimi, oi, chamai, que ai, aleluia. Chama na cantarabaxaia. Não há não nenhum clamor haverá. Verei os olhos de Jesus. É por isso, meu pastor, que um judeu convertido, quando se encontrava com outro, como o aramaico era muito falado nos dias de Jesus, eles diziam Maranata, que a palavra em aramaico não é Maranata, a palavra em aramaico é Maran-atá, a palavra em aramaico é Maran-atá. Porque a palavra Maranata que a gente conhece é que ele virá, não é isso? Maranata. Mas a palavra correta é Maran-atá, em aramaico, que significa isso: ele estar aqui, ele voltará. Glória a Deus. Pegou, meu pastor? Então, quando alguém encontrava o outro, Maran, e o outro dizia Atá. Maran, Atá. Ou seja, ele está aqui, ele vai voltar. Você pode pegar na mão? Pode? Fala assim, ó, Maran, e o outro diz Atá. Vai. Diga, ele está aqui. Ele voltará.
pastor, não tem Deus assim, é só Ele. Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em cima, Ele está embaixo, Ele está numa extremidade, Ele está no norte, no sul, no leste, no oeste. Ele está aqui, está na sua casa, está na sua vida. Ele é poderoso, é onipresente. Olha, filho, te digo, tu não entendes o que você está passando neste momento, mas é o teu Deus que tenho te escolhido na terra. Vou eu te usar nesses 4 cantos da terra com autoridade, Anaiaçuca. Não é o diabo que vai tirar a paz do teu coração que eu faço contigo. Sabe essas coisas que você tem perdido? Vou eu te dar de volta. Não te preocupa e nem se turmam vossos corações, porque eu estou no controle de todas as coisas e te trouxe neste lugar para falar minha palavra. Fala somente a minha palavra, porque eu sou contigo. Você olha para trás, Ele morreu. Olha para frente, Ele voltará, porque Ele está vivo. Jesus está vivo. Grita bem alto aí, Ele está vivo. Ele está vivo. Você olha para dentro de você, porque aqui você não está para julgar ninguém, você está para julgar a você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não devemos olhar para o outro, não buscamos os defeitos e os pecados do outro, porém olhamos e examinamos a nós mesmos. Existem vários julgamentos: o julgamento de Cristo na cruz, o julgamento que é chamado de juízo final. Tem o julgamento do tribunal do trono branco, que haverá perdas, tá? Diga-se de passagem. E também há o julgamento que a pessoa faz através do exame na ceia. Julgue-se a si mesmo. Quarto e último, olhar em sua volta, ou seja, na ceia, o povo estava tendo necessidade em algumas igrejas, que eles estavam indo para comer, encher a barriga, por causa da necessidade. Por isso, você olha para trás, Ele morreu, olha para frente, Ele ressuscitou e voltará. Terceiro, olhe para dentro de você mesmo, esqueça a vida alheia. E quarto, olhe em sua volta, talvez esteja alguém precisando de alguma coisa para se alimentar, e se a parte social da igreja, faça isso. E eu oro pela sua vida, eu oro por esta igreja, eu oro pelo pastor Ismael, sua casa, eu oro pela sua saúde, lhe desejo vida longa, meu pastor, lhe desejo graça, a pastora, desejo-lhe vida longa, desejo-lhes graça, que seja um ano incrível para vocês. Eu peço a Deus que do seu tesouro, mande pedras preciosas para a sua mente, novos sermões, novos pergaminhos, que coloque na sua mão prosperidade, para o Senhor investir no reino, em nome de Jesus, sobre os obreiros, a vida dos obreiros, a vida dos pastores. Eu oro pela vida de vocês, pela casa de vocês, eu oro pelo ministério de louvor, eu oro por cada pessoa aqui, visita cada família aqui representada, vai em cada casa, em cada cômodo de cada lar, vai nesse coração de filho, esposo, marido, que está afastado da tua casa. Sopra nesta casa o espírito de avivamento, de reconciliação, de salvação. Eu anulo tudo que vem acompanhando, tudo que é pactos, acertos, negócios, transações, feitas conscientes ou inconscientes, está quebrado no nome de Jesus. Recebam graça no nome de Jesus, recebam forças no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, saia dessa casa, de discórdia, de tristeza, de depressão, de estresse, de ansiedade, saia, tudo aquilo que tem sido mais forte do que você. Eu oro pela sua vida nessa noite, eu oro pela sua casa. Eu aproveito e faço uma pergunta, para voltar o microfone ao pastor. Glória a Deus, eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Pastor, por que você faz essa força toda pregando? Eu prego intensamente. A verdade é que a verdadeira pregação consiste em suar sangue. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Eu devo fazer uma pergunta. Todo mundo aqui é crente? Levanta a mão os crentes. Todo mundo é crente? Todo mundo é crente? Todo mundo é crente? Eu posso lhe fazer um pedido? Dá uma olhada na sua esquerda, na sua direita, veja se tem alguém não crente,
ou que está afastado da igreja? Tem alguém? O Espírito Santo está com certeza chamando você de volta. Você que está afastado da igreja. Tem alguém? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Levante uma das mãos para que eu possa te ver. Alguém que se afastou. Pastor, eu nunca me decidi ao lado de Jesus. Eu nunca fui crente, mas sempre vou à igreja. Tem alguém entre nós por obséquio? Faça assim com a sua mão, só para que eu possa ver você. Tem um termo hebraico que eu gosto muito, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Você vir aqui só porque eu estou te chamando, não vai adiantar. Você precisa decidir-se no coração ao lado de Jesus, e você vir à frente. Pastor, é necessário ir à frente? É bom, porque você confessa diante dos homens e diante dos anjos. Tem alguém? Por favor, por obséquio, venha, entregue-se a Cristo, decida-se ao lado dele. Se tiver alguém ao seu lado, eu insisto, disponibilize-se em trazê-lo aqui, trazê-la, faça isso. Tem alguém? Por favor, levante uma das mãos. O Espírito Santo te chama. Tudo aquilo que te aprisiona, as correntes dos teus pés, as algemas das tuas mãos, tudo que tem sido mais forte do que você até hoje, eu quebro no nome de Jesus. Tudo que é hereditário, tudo que você carrega, esse fardo que carrega espiritualmente, eu quebro em nome de Jesus de Nazaré. Receba autoridade, autonomia, poder de decisão, para você decidir-se ao lado de Jesus Cristo. Tem alguém? Se tiver, enquanto o Ministério de Louvor canta, você vem aqui à frente, e eu retorno o microfone ao nosso querido presidente, ao nosso pastor Ismael, na esperança de poder revê-los numa próxima oportunidade. Se você puder levantar a mão direita assim como eu, por favor, faça também com a esquerda, junto com a direita. Mas é 30 segundos aplaudindo aquele que vive para todo sempre. Faça isso.